Olá, queridos amigos do nosso TikTok do jejum e da oração. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a oração, os aspectos da oração. E hoje o nosso tópico é comunicação. A oração de comunicação. Olha só o que diz. A oração é uma transmissão de informações públicas ou privadas. Pode ser unilateral ou recíproca. Então, vamos ver aqui o que é unilateral e recíproco. A comunicação unilateral é aquela que ocorre de um emissor para um ou mais destinatários, sem reciprocidade. Já a comunicação recíproca ou bilateral é aquela em que o emissor e o receptor alternam os papéis. Ou seja, quando você decide orar e comunicar, a oração de comunicação, comunicar ao Senhor tudo o que você está passando, ou todas as suas necessidades, você obterá a resposta do Senhor. Vamos ler então Daniel, capítulo 9, versículo 4, que diz o seguinte. Vamos buscar aqui o nosso livro de Daniel, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha que maravilha aqui. Daniel está falando que ele orou ao Senhor, o seu Deus, e confessou, ou seja, ele comunicou com o Senhor os seus pecados, e o Senhor o guardou, porque aqueles que temem e guardam os seus mandamentos, o Senhor abençoa, o Senhor responde, o Senhor ele faz uma nova aliança com a pessoa, o Senhor trabalha na vida dessa pessoa, o Senhor trata com essa pessoa, o Senhor livra essa pessoa, como você bem viu, que tudo que Daniel passou, o Senhor sempre estava ali para livrá-lo. Vamos ver Salmos 19, versículo 14. Salmo 19, 14 diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aqui nós estamos vendo que Daniel, aliás, que o livro de Salmos, falando em Daniel aqui, né, voltando para Daniel de novo. Então, no livro de Salmos, o salmista ele fala aqui que quando ele se comunicava com o Senhor, as palavras dos lábios dele, né, e o meditar no coração dele deveriam ser agradáveis ao Senhor, na presença do Senhor, rocha dele e rocha nossa, claro, né? Então, era a comunicação que ele estava tendo com o Senhor, que deveriam ser de palavras agradáveis, palavras que fosse agradar o Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Tudo aquilo que nós falamos, né, que nós meditamos, que nós pensamos, devem ser agradáveis ao Senhor. E mais, Gênesis capítulo 3, versículo 9, vamos ver aqui o que diz. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Ai, essa Bíblia é pesadinha. É bem pesada, essa bonita. E diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Aqui a gente vê aquela situação que o Senhor, ele chegava no Éden todos os dias, né, no virar da tarde, para falar com Adão, para se comunicar com ele frente a frente ali, ó, né? Essa reciprocidade, Adão frente a frente com o Senhor, né? Os dois se comunicando ali, mas de repente chegou o dia que o Senhor chegou lá e Adão não estava ali. E o Senhor chamou por Adão e lhe perguntou: onde estás, né? Porque o Senhor queria encontrar-se e comunicar-se com Adão.
né? E aí Adão tentou fugir, mas o Senhor o chamou e perguntou para ele onde ele estava. E ele disse: Senhor, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o Senhor perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? E os dois começaram a conversar, tiveram essa comunicação. Então a oração de comunicação é essa, é uma transmissão de informações, né? A gente fala para o Senhor e o Senhor responde. Então a gente comunica ao Senhor sobre as nossas necessidades, sobre as coisas que nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida, sobre tantas coisas, e a gente começa a falar com o Senhor a esse respeito, para que o Senhor mude, para que o Senhor transforme, para que o Senhor haja, para que o Senhor faça. É a comunicação. Quem não se comunica, tem um ditado aí, se estrumbica. Então, se comunique com o seu Deus, porque nada vai faltar para você. É importante nós termos esse diálogo com o nosso Deus. Então, fique sabendo que essa é a oração de comunicação. E depois nós estaremos falando sobre a comunhão. Shalom Lahema!